Boa tarde, alunos, tudo bem? Eu novamente, né, como eu disse na aula anterior, a nossa próxima aula seria uma atividade, né, onde abordando sobre o conteúdo da aula anterior, né, que foi sobre métodos contraceptivos. Então, hoje nós teremos aqui algumas questões para resolver. Então, vamos lá. Bom, nossa primeira questão. Sobre os métodos contraceptivos. Marque com V ou F as afirmativas abaixo, né? V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: a camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, esta é uma afirmativa verdadeira, né? A camisinha, ela é o método mais recomendado, né? Porque além de ser um método de barreira e de uso simples, né, e prático, é um método que vale para as duas coisas, né? Para evitar ISTs e para evitar uma gravidez indesejada. Então, verdadeiro. Próxima afirmativa, né? Coito interrompido é o método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição de sêmen no interior da mesma, né? Então, também é uma afirmativa verdadeira, né? É um método comportamental, é o chamado método comportamental, né? Que depende da ação, né, do homem a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, né? Vale ressaltar que não é um método recomendado, né? Porque pode haver deposição de sêmen, pode haver ali ainda algum vestígio e nem sempre funciona. Então, não é um método recomendado. Vamos para a próxima alternativa, né? Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz quanto a este objetivo, né? Não sei se vocês lembram o método da tabelinha, que também é um método comportamental, né? Que consiste ali no, em contar os dias, né? Observar o ciclo menstrual. E esta é uma afirmativa falsa, porque ela não pode ser utilizada por qualquer mulher, principalmente por mulheres que não possuem um ciclo menstrual regular. Então pode haver ali um, um, um erro, né? No caso lá do ciclo, as mulheres que têm a menstruação irregular, então não vai funcionar esse método. A afirmativa D. A laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida. É também uma alternativa verdadeira, né? Pode ser revertida a laqueadura em alguns casos, mas para mulheres jovens também não é um método aconselhável, né? Porque talvez você queira, né, ainda ter filhos mais na frente, quando alcançar uma certa idade. E, na maioria das vezes, é um método irreversível. Porém, em casos extremos, pode, pode ser reversível, né? A alternativa E. Pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acne, endometriose, cólica e síndrome de ovários policísticos. Então, é uma alternativa verdadeira. As pílulas, elas também são utilizadas no tratamento desses outros problemas de saúde. Vamos para a próxima questão. Nomeie cada uma das imagens, né? Vamos lá. Não sei se vocês se lembram, essa primeira imagem aí, esse objetozinho rosa, ele é chamado de diafragma, né? Consiste
no método de contraceptivo de barreira, o diafragma, utilizado pela mulher. Acredito que vocês se recordem. O próximo aí trata-se, né, da camisinha feminina. Próximo é a pílula anticoncepcional. E esse outro objetozinho aí é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, né? Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Associe o nome do método à sua descrição. Bom, vamos para a primeira, o diafragma, né? Número 1. Qual dessas alternativas aí está falando sobre o diafragma, né? Já na primeira afirmação aí. Esse método contraceptivo consiste em um anel flexível envolto por uma camada fina de silicone ou borracha que deve ter o diâmetro adequado ao tamanho do colo do útero. Camisinha feminina. A próxima alternativa já está se referindo à camisinha feminina, né? O método contraceptivo de barreira de formato cilíndrico com anéis flexíveis nas extremidades. A terceira, camisinha masculina. Então, lá abaixo, né, onde tem o número 3, feita de látex, cobre o pênis evitando que ao ejacular os espermatozoides entrem em contato com a vagina. A 4, a pílula, né, é a última afirmativa, lá abaixo. Comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona sintéticos. E o sexto item, a pílula do dia seguinte, né? Que lá onde tem o número 6. Consiste num método contraceptivo de emergência que deve ser utilizado apenas esporadicamente, em caso de relação sexual desprotegida. Vamos para a próxima questão. Marque a sentença incorreta. O método mais eficaz de prevenir a gravidez é a abstinência sexual. Correto. É o método mais eficaz. Esse não tem nenhum erro, né? Se você não pratica, então não há menor possibilidade de ocorrer uma gravidez. Alternativa B. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que, dentre vários fatores, sua alta dosagem hormonal aumenta o risco de efeitos colaterais. Então, a alternativa correta também, ela não deve ser utilizada corriqueiramente, só em casos extremos, né, em casos de emergência, então também está correta. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina e também está correta, as duas são eficazes. Alternativa D, o DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. Essa é a alternativa incorreta. O DIU pode sim ser utilizado por mulheres jovens e a cirurgia pode sim ser desfeita. Claro que apenas por um médico, mas ela não tem nenhuma dificuldade em ser desfeita. Tanto em mulheres jovens como por mulheres mais velhas, o DIU deve ser colocado e retirado por um médico. E a alternativa é, após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água fria e sabão neutro, e depois de seco, guardado em uma caixinha, né? Então também está correto. Nós vimos isso na aula anterior. Então, essa alternativa também sobre o diafragma está correta. Então, a alternativa incorreta é a letra D, onde fala sobre o DIU. Então é isso, galerinha. Bons estudos, até a nossa próxima aula. Fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço.